Você já ouviu falar no Airbnb? Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar nessa startup. Mas só para a gente ficar na mesma página, o Airbnb é uma plataforma onde você consegue entrar e consegue facilmente encontrar quartos e casas inteiras para que você consiga alugar por temporada, né? E isso em praticamente todo mundo. E eles não apenas revolucionaram o setor de viagens e de hotéis, como também foram um dos primeiros unicórnios a surgir lá em meados dos anos 2000. Mas o grande diferencial dessa empresa é que eles existem há anos e ainda estão crescendo a uma taxa que a maioria das startups nem consegue sonhar em crescer. E pelo fato deles terem feito tanto sucesso nos últimos anos, todo mundo quer copiar o modelo utilizado por eles. Então nesse vídeo eu te convido a fazer comigo uma análise da estratégia de growth utilizada pelo Airbnb e como que eles fazem para atrair e reter mais de 150 milhões de usuários. Então vamos desvendar os maiores segredos por trás dessa empresa e responder algumas perguntas que são fundamentais. Como que você garante que as pessoas que compraram de você comprem novamente? Como convencer as pessoas a abrirem suas próprias casas e permitir que hóspedes fiquem lá? E como que você consegue garantir que esses anfitriões estejam felizes o suficiente para continuar alugando suas casas? Então, nesse estudo de caso, a gente vai responder todas essas perguntas e vamos nos aprofundar nas suas táticas de marketing digital e de crescimento, né? O famoso growth. Bom, e antes de qualquer coisa, a gente tem que falar um pouco sobre a história da empresa. O Airbnb começou em 2008, quando um dos seus fundadores, Brian Chesky e Joe Gebbia, perceberam que eles estavam sem dinheiro para pagar o seu aluguel e perceberam que eles conseguiriam ganhar um dinheiro, né, rapidamente, simplesmente alugando um colchão de ar da sala que eles estavam e o café da manhã. E eles viram que uma grande conferência que ia ter na cidade deles, em São Francisco, seria uma ótima oportunidade para eles testarem esse modelo. E foi daí que surgiu o nome da empresa, que se chamou inicialmente Airbed and Breakfast. Eles ofereciam um colchão de ar e um café da manhã para os seus hóspedes. E a ideia evoluiu para um site onde as pessoas poderiam fazer o mesmo, e os viajantes poderiam obter uma opção mais barata do que um hotel. Bom, e é isso. Essa foi a grande sacada da empresa. Eu não vou me estender muito nessa parte, porque o objetivo desse estudo não é contar a história da empresa, e sim analisar como que foi o segredo do sucesso contínuo dessa empresa. Mas de qualquer forma, eu acho que esses estágios iniciais definem a mentalidade do negócio como uma empresa que encontraria uma maneira de crescer, utilizando, né, de diversos truques da tecnologia e novas ideias. Bom, e como que o Airbnb conseguiu expandir depois de ter essa ideia genial? Nos Estados Unidos, existe um site que é bem popular, que é chamado de Craigslist, que é basicamente um site de anúncios, uma espécie de OLX. Então, quando você queria anunciar um aluguel, você ia até o Craigslist, colocava a sua casa, a descrição e botava ela à disposição das pessoas para alugar. E sabe qual que foi a sacada dos fundadores do Airbnb? Eles começaram a mapear quais casas eram ofertadas na região perto deles, e toda vez que isso acontecia, né, que uma nova casa era anunciada, eles enviavam um e-mail para o proprietário da casa e perguntavam se ele também gostaria de listar a casa dele no Airbnb. E com isso, o proprietário da casa acabava espalhando a notícia sobre essa nova plataforma de reservas. Então, um ponto muito importante aqui que o Airbnb fez foram coisas manuais e pouco escaláveis no começo para que eles pudessem crescer. E é isso que você precisa fazer também. Depois que eles obtiveram sucesso fazendo isso de forma manual, eles começaram a criar um script que enviava automaticamente por e-mail para todas as novas listagens no Craigslist e notificava as pessoas sobre o Airbnb. Ou seja, finalmente eles começaram a introduzir uma certa tecnologia na empresa. Começaram a automatizar, né, esse processo manual de buscar por novos anunciantes e mostrar a existência da empresa como uma oportunidade para eles anunciarem suas casas. E isso pode parecer um trabalho técnico e muito complicado, mas o que eu quero te mostrar aqui é que eles provaram sucesso fazendo tudo de forma manual e em seguida fizeram o que era possível, né, para conseguir tornar um pouco mais escalável esse processo. E isso também mostra que eles perceberam desde o início que a chave para o sucesso na plataforma seria fazer com que os anfitriões primeiro, né, listassem suas propriedades. E desde então, eles evoluíram várias vezes, aprimorando continuamente o site, a interface do usuário, adicionando novos recursos e criando novos produtos, expandindo para novos mercados e tentando uma variedade de táticas diferentes para impulsionar o crescimento do negócio. Eu acredito que uma das razões pelas quais eles conseguiram fazer isso com tanto êxito é o compromisso de entender como que eram os clientes dele, como que eles pensavam. E isso tanto para o anfitrião quanto para o viajante. Bom, e agora que a gente conseguiu entender um pouco melhor a mentalidade da empresa, a gente vai se aprofundar de fato, né, nas estratégias de crescimento que a empresa utilizou.
E vamos primeiro começar pelo produto. Na sua forma mais simples, o Airbnb é um mecanismo de reserva de acomodações. É um lugar onde as pessoas que procuram por acomodações de curta duração podem encontrar um lugar para descansar a cabeça deles à noite. Então, como que o Airbnb conseguiu ser tão diferente dos mecanismos de reserva que já existiam naquela época e que ainda são enormes hoje em dia? Por que um viajante prefere usar o Airbnb no lugar de usar o Hotels.com, o Expedia, Trivago ou uma infinidade de outros sites que estão disponíveis? E muitas pessoas podem achar que tudo se resume a preço. Em muitos casos eles até estão certos. Os aluguéis no Airbnb tendem a ser muito mais baratos do que os hotéis. E, portanto, um viajante que esteja consciente dos custos dele prefere pagar menos e ficar sem alguns dos detalhes e a segurança que geralmente você obteria em um hotel. Mas também existem muitas propriedades no Airbnb que são bem mais caras que hotéis e ainda assim elas são reservadas. Então o que mais existe além disso? E o grande diferencial do Airbnb são as suas experiências. Quando você lista propriedades de pessoas comuns, elas se diferenciam por oferecer uma experiência muito diferente aos viajantes do que quando você compara, com um hotel. Você tem a oportunidade de experimentar mais o seu destino como se fosse um morador local. Tem a chance de conhecer novos locais, conhecer os mercados, encontrar lugares que não são tão turísticos assim. Enfim, uma infinidade de coisas que você ficando no hotel, você não teria experiência. É claro, visitar o Louvre, subir o Empire State Building, todas essas atividades turísticas são muito legais e um turista não vai deixar de ter essas experiências. Mas dá para você fazer isso como se fosse a sua cidade natal. Ou seja, em um lugar que tenha a sua personalidade e que você se sinta em casa. E o Airbnb basicamente cria um novo tipo de mercado, apenas fornecendo outros espaços além de hotéis para a pessoa ficar. Depois que eles fizeram isso e se tornaram famosos, eles também encontraram novas maneiras de desenvolver o seu produto e oferecer ainda mais experiências para o hóspede. Muitas pessoas gostam da ideia de ficar na casa de outra pessoa, mas nem todo mundo. Algumas pessoas apreciam muito o luxo de ficar em um hotel, sabendo que você vai receber um serviço mais profissional, incluindo um quarto com manutenção adequada. E mesmo sendo uma ótima empresa, nem toda experiência que vem do Airbnb, que eu já ouvi falar, foi extremamente positiva. Eu já ouvi falar de algumas propriedades que não foram mantidas muito bem, que não possuem recursos básicos de férias ou que não parecem muito boas, muito bem preparadas. E para combater isso, eles criaram um produto premium chamado Airbnb Plus. E aqui eu vou citar o que eles mesmos dizem no site. O Airbnb Plus é uma seleção apenas de casas da mais alta qualidade, com anfitriões conhecidos por ótimas críticas e atenção aos detalhes. Ou seja, na prática toda casa é verificada por meio de uma inspeção de qualidade pessoal para garantir que a qualidade e o design estejam em dia. Então basta você procurar lá no site pelo crachá do Plus. Ou seja, são casas que são bem projetadas, bem conservadas e bem equipadas. E além disso, os anfitriões têm uma classificação de mais de 4.8 e tudo isso é inspecionado por uma pessoa real para garantir a precisão das informações. E quando o Airbnb criou esse novo nível de produto, ele ofereceu uma solução para os viajantes em potencial que têm receio sobre a qualidade das casas e querem uma experiência mais luxuosa. Bom, apesar de todo esse sucesso, o Airbnb precisa continuar crescendo. Claro, eles poderiam focar em converter mais clientes, ter mais anfitriões, mas eles precisam de uma maneira de continuar aumentando a sua receita que não dependesse apenas de um produto. E com isso, eles criaram as experiências. As experiências do Airbnb são atividades projetadas e lideradas por moradores locais. São experiências que vão além de passeios ou de aulas típicas e que imergem os hóspedes no mundo único de cada região. É uma oportunidade para qualquer pessoa compartilhar seus hobbies, habilidades ou conhecimentos. Ou seja, além de você ter um lugar para ficar com o seu produto de hospedagem, você também passa a ter coisas para fazer no local onde você vai passar suas férias. E dado que a maior parte do discurso que o Airbnb faz para os seus clientes é de experimentar um local ao máximo, parece um passo muito simples e lógico, você oferecer atividades pagas fornecidas por anfitriões locais. Então eles não apenas entenderam muito bem os seus clientes e o que eles queriam, como também criaram um produto que fazia total sentido. Outro ponto muito importante na estratégia do Airbnb é a garantia através dos seguros. Como eu comentei, o Airbnb entende muito a importância de você manter uma quantidade saudável de propriedades. E embora muitas casas hoje em dia estejam exclusivamente sendo alugadas pelo Airbnb, ainda existe um número significativo de propriedades em que o anfitrião mora lá. Então eles basicamente alugam um quarto, alugam uma parte da casa, que está vago para gerar uma renda extra. E para essas pessoas em particular, você deixar estranhos entrarem na casa pode ser um conceito bem assustador, Então como que o Airbnb garante que os anfitriões estejam confortáveis o suficiente para alugar suas propriedades em que eles mesmos moram?
Em 2011, o Airbnb teve que responder com urgência essa pergunta quando o anfitrião de São Francisco informou que a sua casa foi destruída após alugar por uma semana. Esse tipo de situação poderia ter sido algo que arruinaria a reputação da empresa, mas eles reagiram de forma inteligente e transformaram isso numa força. E em apenas alguns dias, o Airbnb introduziu uma garantia de host, que basicamente dizia que todas as propriedades do site estavam seguradas em até $50 mil para qualquer dano que fosse causado pelos hóspedes. E com essa garantia, o Airbnb garantiu aos anfitriões que caso o pior acontecesse, eles estariam seguros. Então eles pegaram os piores medos dos seus clientes e foram além para deixar eles tranquilos. Isso é algo que toda empresa precisa fazer se ela quiser ter sucesso. O Airbnb construiu um negócio de enorme sucesso com o objetivo de entender o que seus clientes de fato queriam. E em seguida, eles forneceram vários produtos que correspondiam a isso. E quando o posicionamento da empresa passou a ser de experimentar as viagens e não ser apenas um mecanismo de reserva de acomodação, eles puderam se conectar com um segmento de mercado de viagens que considerava suas opções bastante limitadas. Quando o Airbnb começou a oferecer uma garantia de seguro, eles eliminaram o maior medo que seus anfitriões tinham, garantindo que eles se sentiam confortáveis em alugar suas propriedades. E uma vez que eles construíram uma base sólida de clientes e de reputação, eles expandiram a sua oferta. Eles criaram a oportunidade de vender produtos mais caros, como o Plus, fornecendo uma propriedade de nível superior que foi examinada manualmente para garantir que a mais alta qualidade possível estava ali. Além disso, a empresa começou a oferecer para os seus clientes novas maneiras deles experimentarem a vida como um local, além do fato de você estar dormindo numa casa. E com uma abordagem de produto como essa, não é de admirar que ele esteja um negócio tão bem sucedido hoje em dia e tão falado por aí.